Uma possível condenação do Dirceu, por exemplo, ele é citado na denúncia como mandante do mensalão. Então, se vocês acreditam que uma possível absolvição, dado um julgamento técnico e tudo mais, ele poderia desmoralizar a corte de alguma maneira? Olha, eu não acredito que a corte vai ser desmoralizada por qualquer tipo de decisão que vier a tomar, desde que essa decisão seja uma decisão juridicamente embasada e com a motivação necessária. Eu acho que o julgamento ele não pode começar com uma decisão pré-definida, ou seja, a gente não pode esperar de um julgamento que ele só seja sério e seja moralmente respeitável perante a opinião pública se ele for um julgamento de condenação ou se vier a ser um julgamento de absolvição. Então eu acho que não dá para a gente supor que José Dirceu, se vier a ser absolvido, desmoralizará o Supremo. Eu acho que o Supremo mantém a sua posição institucional de ser um órgão de julgamento. O que desmoralizaria o Supremo Tribunal Federal é se o Supremo não julgasse o caso da maneira correta. O que não parece ser o caso pelo que a gente tem visto até agora. Ainda com tom político, em relação a João Paulo Cunha, que é candidato em Osasco, isso atrapalha, o julgamento atrapalha de certa forma? Como vocês comentariam? Olha, a questão do João Paulo Cunha, nós estávamos conversando agora há pouco, é a seguinte: pela lei da ficha limpa, o candidato que é condenado por um órgão colegiado, né, em alguns crimes que a lei apresenta, até o dia de registro da candidatura, teria o seu registro impugnado. Esse registro aconteceu no começo de julho, portanto não é o caso. O que aconteceria com João Paulo Cunha é o seguinte: ele teria, se vier a ser condenado por um órgão colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal, depois do registro da candidatura, mas antes da diplomação, que acontece depois da eleição, o que aconteceria é uma impugnação superveniente, ou seja, depois do fato originalmente apresentado na lei, ele poderia ter a sua candidatura impugnada posteriormente por ter sido condenado por um órgão colegiado. Então, se ele vier a ser condenado por uma instância colegiada, como é o Supremo Tribunal Federal, até a diplomação, que vai acontecer depois da eleição, ele vai ter se vier a ser eleito, evidentemente, ele vai ter a sua eleição impugnada. Se, por sua vez, a decisão vier a ocorrer depois da diplomação, né, ele estaria fora da lei da ficha limpa. Aí nós teríamos que discutir os eventuais efeitos eleitorais da sentença penal. Se eventualmente, por conta da sentença penal, ele vier a sofrer algum tipo e vier a ser condenado primeiro, e se essa condenação vier a ser uma condenação de detenção, etc., ele perder direitos políticos por conta disso, comprometeria a sua eleição. Então, no campo da conjectura, a primeira coisa é saber se João Paulo Cunha seria condenado. Se vier a ser condenado, se essa condenação vai acontecer até a diplomação. Se acontecer até a diplomação, por ser um órgão colegiado, pela lei da ficha limpa, ele vai ter um problema de impugnação. Se acontecer depois da diplomação, vai ter que se discutir se o efeito penal dessa condenação é capaz de impedi-lo de ser prefeito, caso venha ganhar a eleição em Osasco.